11h21, estamos de volta com o Ciência e Saúde deste sábado. Nós estamos falando sobre a prevenção contra quedas, que é um risco, especialmente para a população idosa. Nós estamos no mês de prevenção contra quedas e eu estou conversando sobre este tema com a fisioterapeuta e especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Caroline Saladini. Bom, antes de ir para o intervalo, nós falávamos sobre doenças que aumentam a probabilidade de queda. E aí eu te pergunto, Caroline, como a perda de massa muscular e equilíbrio afeta a mobilidade do idoso? Eu gostaria que você falasse para a gente, até porque você falava sobre a osteoporose, né? Então, gostaria que você continuasse falando sobre essa questão. Joia. Bom, então é bastante comum nas pessoas idosas, com o processo do envelhecimento, né? Todos nós sofremos mudanças no nosso corpo. Então, há uma mudança nas questões musculares, nas questões relacionadas ao equilíbrio, e isso acaba se tornando mais prevalente durante o processo do envelhecimento. Então, durante o processo do envelhecimento, há uma mudança do nosso sistema musculoesquelético, então há uma maior rigidez nas articulações, há uma redução da massa muscular, né, globalmente. Há uma mudança no nosso sistema do controle postural, que é o nosso sistema do equilíbrio, então, alterações relacionadas à sensibilidade, à nossa percepção do corpo no espaço. Há também, muitas vezes, uma mudança do nosso sistema visual e do nosso sistema auditivo e vestibular, que é um dos sistemas que também controlam o equilíbrio, e esse conjunto de mudanças acabam impactando no nosso equilíbrio e na nossa marcha, né, no nosso caminhar. Então, muitas vezes a gente acaba evoluindo, né, a pessoa idosa acaba evoluindo com uma marcha um pouco mais lentificada, um pouco mais devagar. As estratégias de equilíbrio também se tornam mais lentificadas, então, situações como um tropeço, que às vezes acontece com qualquer um de nós, a gente acaba tendo uma estratégia de equilíbrio mais eficiente, então a gente consegue colocar um passo rapidamente e manter aquela postura. Muitas vezes, nas pessoas idosas, essa mudança acaba aumentando o risco dele cair. Então, a resposta ela pode estar presente, mas pode estar mais lentificada, não sendo o suficiente para manter, né, aquele controle postural, aquele equilíbrio, e acaba levando a uma queda. Então, pensando nisso, a gente tem que fazer uma avaliação bem específica desses fatores de risco, né? Identificar se há uma redução da massa muscular, da força muscular, essa velocidade de marcha está alterada, esse equilíbrio está comprometido, e fazer treinos específicos. Então, existem testes bem simples, né? Ou uma percepção da própria pessoa, como levantar da cadeira. Essa pessoa antes conseguia levantar da cadeira sem usar as mãos, por exemplo, e hoje ela já não consegue mais. Essa mudança já traduz que há uma redução da força muscular. Então, é um ponto de atenção e eu tenho que buscar, de alguma maneira, uma avaliação e um treinamento específico para melhorar essa capacidade física dele de força muscular. A mesma coisa, a marcha, o equilíbrio. Então, o idoso, às vezes, ele não vai relatar, eu estou com uma alteração do meu equilíbrio, mas ele vai perceber que ele anda mais devagar, que ele não consegue mais caminhar em uma linha reta, por exemplo, que ele precisa de apoio quando está andando, né? Então, se escora na parede, se escora em um móvel, não tem mais aquela capacidade de caminhar sem auxílio, né? Eu ando bem, mas eu ando me apoiando na minha filha ou na minha cuidadora, ou eu realmente preciso me apoiar em algum lugar, ou eu percebi e comprei uma bengala por conta própria, porque me dá mais firmeza. Então, isso são sinais que às vezes podem estar traduzindo um maior risco para cair e que a pessoa percebe no seu próprio dia a dia. Vai atravessar a rua, não consegue acompanhar o tempo do semáforo, né? Então, precisa acelerar o passo, mas parece que o passo não acompanha. Então, esses são alguns sinais
que podem ser identificados tanto pela própria pessoa idosa ou quanto os familiares, né? Os amigos que estão ali convivendo com essa pessoa e que devem acender um sinal de alerta aí para procurar uma avaliação específica. E eu te pergunto, o que previne essa perda de massa muscular que as pessoas possam fazer ao longo do tempo? É uma musculação? É o pilates? Quais os principais exercícios para a gente prevenir essa perda de massa muscular? E também o que a gente pode comer para prevenir isso? Os principais alimentos que ajudam nisso? Isso, excelente. E realmente essa é a base, né? Uma alimentação bem regular, né? Principalmente alimentos que sejam ricos em proteína, né? Então, temos a proteína animal, né? Carnes, frangos, peixes. Isso precisa fazer parte da alimentação. A gente sabe que às vezes temos dificuldades, né? Então temos o ovo também, que é bastante rico em proteína e que deve ser incluído na alimentação, além de alimentos ricos em cálcio, também pensando na massa óssea, né? Então leite, queijos, são muito importantes. E fazer exercício físico, né? O ideal é que a pessoa ela seja mais ativa no seu dia a dia, então se movimente mais. Então, se for para escolher uma frase, se movimente mais e viva melhor. Mas, de fato, fazer exercícios programados e específicos, eles têm um resultado muito efetivo. Então, fazer a musculação, como você falou, ele é a chave, né, para a melhora da massa muscular. Para melhorar o equilíbrio, precisa ser realizado exercícios específicos de equilíbrio, e esses só podem ser realizados de forma mais segura com a supervisão de um profissional, né? E exercícios funcionais, que são atividades do dia a dia, como levantar e sentar de uma cadeira, por exemplo, fazer caminhadas. Então, esses exercícios, eles devem ser incluídos na rotina de qualquer pessoa, em especial da pessoa idosa. Então, esse tripé aí de exercícios de equilíbrio, exercícios resistidos e exercícios funcionais, eles são os mais recomendados para prevenir uma pessoa idosa de ter uma queda. Eu te pergunto agora se o uso de medicamentos pode influenciar no risco de quedas e quais os medicamentos mais preocupantes. Sim, é muito comum as pessoas idosas fazerem uso de múltiplas medicações, né? Então, tem que acender um sinalzinho de alerta, principalmente se ele usa 5 medicamentos ou mais no seu dia a dia. Muitas vezes são medicamentos necessários para controle de doenças, então não quer dizer que ele tem que deixar de tomar o remédio para diminuir o risco de queda, se tem uma indicação médica, esse medicamento, ele é importante, né? O que a gente tem que ter cuidado é para não tomar medicações sem a prescrição médica, então tomar remédios por conta, porque meu vizinho falou que era bom, porque o meu filho acha que é bom, então tomar vitaminas aleatórias, isso não é indicado para as pessoas idosas, porque os medicamentos, eles interagem uns com os outros, e isso é que acaba aumentando muitas vezes o risco de cair. Então, medicamentos de pressão, por exemplo, então, às vezes a pessoa tem uma pressão alta, ela iniciou o uso da medicação para o controle, mas também começou a prática de atividade física. E muitas vezes a combinação da medicação com a mudança da alimentação mais o exercício físico controla melhor essa pressão. E ele começa a ter picos de pressão baixa. Não quer dizer que ele tenha que parar de tomar o remédio, mas ele tem que voltar no médico para ser reavaliado e, às vezes, ser reajustado. Então, essa queda pode estar acontecendo por conta da queda de pressão, né? Então, cada pessoa é única, então a gente tem que estar atento a isso. Medicamentos que são utilizados muitas vezes para ansiedade, depressão, são medicamentos que muitas vezes interferem na questão da atenção da pessoa e aumentam o risco de cair. Medicamentos para dormir, por exemplo, também são medicamentos que aumentam o risco para queda e precisa ser reavaliado por uma equipe médica. Perfeito. Eu vou ter que chamar o repórter CBN, agora são 11h31, vamos para o repórter CBN. Repórter CBN.